Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre função exponencial, tá? E a gente vai começar com alguns conceitozinhos, eu vou marcar. É uma aula mais teórica, né, do que qualquer outra coisa. Então vamos lá. Função exponencial. Várias situações do cotidiano, como a depreciação de um bem, o cálculo de taxa de juro em aplicação financeira ou em empréstimos bancários e do universo científico, como o cálculo de crescimento populacional, a mediação de níveis de radioatividade de um elemento atômico, entre outros, podem ser estudados com o auxílio das funções exponenciais, né? Então, para apresentar a função exponencial, vamos partir de uma situação que mostra a relação entre essa função e uma forma de crescimento de grandezas. A maioria das bactérias, isso, cara, é muito comum acontecer em provas de vestibular, tá? Esse tipo de questão envolvendo função exponencial de bactéria. A maioria das bactérias produzem-se por bipartição, isto é, cada uma delas se divide em duas ao atingir determinado tamanho. Em uma cultura de laboratório, vamos considerar determinada bactéria que se dividirá em duas, dando origem à primeira geração. Cada bactéria da primeira geração sofrerá bipartição, dando origem à segunda geração, e assim por diante. Também abaixo, a tabela abaixo mostra o crescimento do número de bactérias a partir de uma bactéria, admitindo-se que todas sobrevivam a cada geração. Então o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma bactéria inicial, não é isso? Que depois de um tempo, a primeira geração ela gera duas, está aqui, ó. Na segunda, cada uma gera duas, né? Ó. Essa gera duas aqui e essa gera duas aqui. E a terceira geração e assim por diante, né? Vai gerando duas cada um. Ok? Então, isso é um crescimento exponencial, né? Inicial é uma, que é 2 elevado a zero. A segunda geração vai ser 2 elevado a 1, a terceira geração vai ser 2 elevado a 2, que dá 4. Terceira geração, 2 elevado a 3. Quarta geração, né? 2 elevado a 4 e assim por diante. Note que a coluna onde se registra o número de bactérias apresenta as potências de 2 elevado a 0, 2 elevado a 1 e assim por diante. Assim, o número y de indivíduos gerados por uma bactéria será a geração x expressa pela função. Então está aqui a nossa função. Ó. A função está aqui. Se essas bactérias conseguissem se bipartir a cada 20 minutos, após uma hora teríamos 3 gerações. Né? São 60 minutos dividido por 23 gerações. E em apenas um dia teríamos 72 gerações. Olha só que impressionante a velocidade de crescimento de uma função exponencial. Para se ter ideia, o número de bactérias somente na geração de número 72 seria o que aqui, ó? E um dia teríamos isso tudo aqui, ó, de bactérias. Né? Então a situação é uma... Por isso que em algumas situações a gente fala assim, é um crescimento exponencial, que é muito rápido, né? Cresce muito rápido. Então a gente tem aqui, ó, vou mostrar para vocês. Chama-se função exponencial. Então aqui, função exponencial. Toda função definida de R em R. O que está simbolizando esse asterisco aqui? Sem o zero, né? E só o que? Os positivos. Não é isso? Então a gente tem aqui, ó, tá o que? F de x igual a elevado a x, a um número real, também o que? Positivo, excluindo o zero, e importante que o a tem que ser diferente de 1, porque se for 1 não vai ter crescimento nenhum, né? 1 elevado a 1000 é 1, não vai ter crescimento nenhum. Então a gente tem exemplos de função aqui, ó. F de x igual 2 elevado a x. Então a função exponencial ela tem a variável no expoente, né? A variável está aqui, ó, no expoente. 5 elevado a x, h de x igual a 1/4 elevado a x. Então, isso tudo são exemplos de quê?
função exponencial. E sobre o gráfico, né? O gráfico. Vamos esboçar o gráfico da função exponencial a partir de alguns pontos obtidos por meio de uma tabela. Então a gente vai atribuir valores a x e determinar os valores de y. Então foi feito isso aqui, ó. Foi feito isso aqui. F de x igual a essa primeira função aqui, f de x igual a 2 elevado a x. Então eu fui atribuindo valores. Para menos 3 igual a menos 3, eu tenho 1/8, né? Para x, por que eu tenho 1/8? Vocês acompanhem aqui comigo, só para vocês terem. É 2 elevado a menos 3, que é igual a que? A gente inverte, né? 2 elevado a 3, que é igual a 1 sobre 8. Então, 1/8. Eu fui aplicando as propriedades de potência em todos aqui, né? Para menos 1 é meio, 0, 1, 1, vale 2, 2, 4, 3, 8. Então, a gente tem aqui, ó, eixo x, eixo y, e a gente foi marcando, ó, menos 3, 1/8, ó, menos 3, 1/8. Esse pontozinho aqui. Menos 2, 1/4, tá aqui, ó, 1/4. Menos 1, meio, tá aqui a metade, ó, menos 1, meio, né? E assim a gente foi marcando todos os pontos que deu o quê? Essa função crescente, né? E o que a gente tem que observar bem? Aqui, eu digo que a função é crescente, deixa eu marcar aqui, ó, crescente se o A é maior que 1. E ela é decrescente se o A estiver entre 0 e 1. Ele não pode ser 0, né? Nem pode ser 1. Então ele tem que estar entre 0 e 1. Ou seja, esses valores aqui são frações, né? Exemplos aqui para A que pode, para ela ser decrescente, né? 5/7 e assim por diante. Tá certo? Agora eu vou convidar você a fazer em casa aí, ó, esses exercíciozinhos aqui, ó. Construa o gráfico, faz esse e faz esse. Se você puder, tira uma foto, põe lá no grupo, no Zap, para eu dar uma olhada, ou manda no particular meu, mas eu queria ver se você construiu legal esses gráficos aqui da função exponencial. Tá certo, pessoal? Então, nossa aula de hoje foi essa, função exponencial, e na próxima aula a gente vai estar tratando de equações exponenciais. Um forte abraço, valeu e até a próxima.